Bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o espaço nas noites de quinta-feira, organizado pelo Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. É um espaço em que trazemos pessoas, técnicos, agricultores com experiência, com histórias para contar, com massa crítica, para nos fazer refletir e aprendermos um pouco sobre a agricultura e o mundo rural. Este é um espaço e um momento em que o Espaço Visual desenvolve desde há praticamente um ano. Estamos a uma semana de celebrarmos um ano do primeiro AgroMeeting, e espelha muito o que é Espaço Visual. É o seu contributo para o serviço público, é o contributo prestando serviço aos agentes do mundo rural em candidaturas, planos de negócio, licenciamentos. É um contributo para o desenvolvimento, para que o país seja mais rico. Mais recentemente, Espaço Visual, que presta serviços praticamente em 360 graus, ou seja, tudo que a agricultura e os seus agentes necessitam, a Espaço Visual faz. Tanto mais recentemente presta serviços em contabilidades agrícolas, do agroalimentar e do turismo ao longo de todo o território nacional. A grande aposta que a Espaço Visual tem é na formação profissional. Ainda esta tarde, falando com um jornalista do Expresso, falava sobre as grandes deficiências estruturais das agriculturas de Portugal, e uma delas é ao nível da formação e das competências profissionais. Portanto, a Espaço Visual aqui pretende dar resposta, incrementando as competências profissionais dos empresários agrícolas, dos chefes de exploração, dos operadores especializados. E é isto que nos move. Passando para o AgroMeeting de hoje, portanto, sobre a produção e comercialização de hortofrutícolas bio, com a engenheira Ângela Pereira, CEO da Biobrássica. É um enorme gosto tê-la cá. É alguém que conheço há poucos anos, mas um dos poucos contactos que tive com ela até hoje, tenho uma enorme estima pela sua coerência, por ser alguém que está à frente do tempo, ou seja, ainda uma grande maioria das pessoas que conheço ainda não acreditavam na agricultura biológica, e ela já a praticava e fazia-o sobretudo numa vertente que não é comum, que é a vertente comercialização e produção, e portanto fazia de uma maneira muito própria, muito coerente e muito comunicativa. Engenheira Ângela Pereira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e tenho a palavra. Muito boa noite a todos. Muito obrigada, Engenheiro Martino, pelo convite da Espaço Visual para este AgroMeeting, que eu acompanho já há algum tempo. Deixem-me dizer que há aqui sessões de AgroMeeting muito interessantes, tecnicamente também muito interessantes, algumas que eu já vim até ver e rever, também muito interessantes. Quero agradecer também o convite e dizer que, de facto, desde há mais ou menos 17, 18 anos que ando aqui às voltas com a agricultura biológica, porque essencialmente é um modo de fazer agricultura no qual eu acredito. Acredito e me tenho mantido, digamos assim, a trabalhar neste setor, que eu acredito de uma forma apaixonada e de uma forma coerente, como dizia o engenheiro muito bem, porque nós não podemos de facto acreditar numa coisa e praticar outra. E então, desde cedo, que além de comercializar produtos da agricultura biológica, também tentei fazer a minha própria produção e mantenho até hoje produção paralelamente à comercialização nas lojas, para demonstrar isso mesmo, para demonstrar aos nossos produtores que é possível, que se consegue produzir, que se conseguem até bons resultados usando as técnicas certas e que conseguimos produtos de elevada qualidade aqui muito perto do consumidor e aqui no nosso Minho. Assim como forma de introdução, eu trouxe um pequenino vídeo, muito curtinho, só para mostrar, digamos assim, as lojas Biobrássica e a nossa exploração. Para quem não conhece, temos uma exploração em Braga,
para quem não conhece, e como nota introdutória também aqui para início de conversa, porque isto vai ser uma conversa, não é? Que eu espero que os participantes façam muitas questões e coloquem muitas questões para estarmos aqui a falar sobretudo sobre a agricultura biológica, que é este tema a quem tenho dedicado o meu trabalho ao longo dos últimos 20 anos, por assim dizer. Vou pedir então que passassem então o vídeo, que é muito pequenino e é só para verem, para conhecerem as nossas lojas e o tipo de produtos que vendemos, porque muitas vezes quando falamos em lojas de produtos biológicos ainda há muita gente que associa a produtos dietéticos. Eu penso que não tem som, mas eu posso ir explicando de que é que se trata. Pronto, esta é a nossa loja em Lamaçães, que existe, que nasceu em 2004, da necessidade de nós disponibilizarmos ao consumidor final uma grande variedade de produtos, essencialmente produtos frescos, em modo de produção bio, todos certificados. Nasceu num pequeno espaço, que foi crescendo sustentavelmente, oferecendo cada vez mais produtos complementares. Podemos ver produtos hortícolas, oferecemos carne, ovos, leite, tudo. Não é propriamente um espaço dietético, nem tem nada a ver com isso. São essencialmente supermercados. Esta é a loja de Guimarães, que tem cafetaria inclusive, e esta é a nossa quinta em Lamaçães, mesmo no coração da cidade, onde fazemos também espaços de divulgação. Portanto, a nossa ideia foi sempre ter um supermercado de proximidade, mas com todos os produtos dentro dessas mercearias, certificados em modo de produção biológica, e também dando espaço para que os produtores locais e nacionais pudessem ter um espaço de demonstração dos seus projetos que até iam nascendo. Lembram-me, por exemplo, de projetos de bolachas, como a Gulof, que está agora a ser mostrada, de projetos como a Trinca, que nasceu há pouco tempo, ou seja, produtores nacionais começaram a aparecer e que vêm nas lojas biológicas um sítio de divulgação logo no início da produção, que começam a fazer em modo biológico, enquanto que numa grande superfície é muito mais difícil chegar-se logo com o produto, sobretudo quando estamos no início e produzimos pequenas quantidades. Nestas lojas de proximidade é mais fácil um produtor que está a começar a fazer pão, por exemplo, chegar a uma loja como as minhas e poder colocar ainda pequenas quantidades do seu produto e poder também logo à nascença mostrar o seu projeto, porque muitas vezes as grandes superfícies só abraçam o projeto quando ele já tem dimensão suficiente, ou seja, quando já lhe consegue fornecer 300 lojas a nível nacional, e muitos projetos não chegam aí. Por isso é que estas lojas de proximidade são muito importantes para acarinhar sobretudo os projetos mais pequenos e também para acarinhar os produtores mais pequenos. Um produtor que não tenha ainda quantidade para exportação pode servir-se destas lojas de proximidade para começar a escoar os primeiros produtos que vai colhendo quando ainda não tem escala. Também é importante para estes produtores. Muitos produtores eu vi nascer em modo de produção biológica nestes últimos 17 anos, que começaram por vender para a Biobrássica pequenas quantidades e hoje são exportadores até, e continuam a manter as pequenas quantidades mais por uma razão afetiva do que propriamente de comércio em si. Mas é preciso que haja comércio local e lojas mais de proximidade para nós darmos esta possibilidade aos produtores de ganharem escala também. O engenheiro Martino trabalha muito no espaço visual, em fazer projetos e a pôr as pessoas a produzir, mas aqueles primeiros anos as produções são pequenas e é preciso que haja este conjunto de lojas mais de proximidade. Estou a falar em agricultura biológica, eventualmente, e essencialmente, mas no convencional também é assim. É preciso que haja lojas de proximidade que comprem as pequenas quantidades para que depois eles possam ganhar escala, os que assim quiserem, e continuar. Não sei se o engenheiro quer fazer alguma questão, se não eu continuo a falar aqui a noite toda, se ninguém perguntar nada. Pode continuar a falar um bocadinho, explicar as produções que faz. Nós em 2000, portanto, em 2004, a Biobrássica nasceu da necessidade de haver um ponto de venda em Braga, próximo de uma população mais urbana, de produtos biológicos para o consumidor final, porque eu nessa altura tinha várias produções minhas próprias em Montalegre e aqui também em Braga, de Braga, Vila Verde, Terras de Douro, de colegas que tinham produção biológica certificada. Estou a falar sempre da agricultura biológica certificada, naturalmente.
e tinham já algumas produções em quintas e não tinham forma de escoar a não ser diretamente ao consumidor final. E então, nessa altura, eu achei que era interessante criar um ponto de escoamento, e foi então assim que nasceu a Biobrássica em 2004. Só que era uma altura em que pouco se falava de agricultura biológica, o consumidor final associava a agricultura biológica, os produtos biológicos, associava às dietéticas, associava às dietas, associava aos vegetarianos, associava isso tudo. Então foi preciso desbravar um longo caminho para fazer a separação entre o que é uma dieta, o que é uma dieta alimentar propriamente dita, e o que é uma mercearia que vende produtos de agricultura biológica certificados em exclusivo, ou seja, que vende produtos que são produzidos de acordo com este modo de produção, que no nosso país é certificado já há longos anos, como sabem. E então o nosso propósito era, sobretudo, por um lado, dar escoamento aos produtos das quintas que iam surgindo em modo de produção biológica, e por outro, ser um sítio onde as famílias poderiam ir adquirir produtos locais, sazonais e ao mesmo tempo produzidos de acordo com as normas e as regras da agricultura biológica e sobretudo sem químicos de síntese, que era a nossa preocupação logo na altura. Ao longo dos anos foi um caminho longo que custou um bocadinho a desbravar, porque de facto há muita confusão, as pessoas confundem muitas dietéticas com o biológico, o que é natural, o que é biológico. Primeiro que a certificação biológica e o símbolo do biológico estivesse enraizado no nosso país, houve um longo trabalho, que foi feito pelo setor, naturalmente, mais até do que pelo setor do que por as entidades públicas. Acho que todos nós, e o engenheiro Martino deve concordar comigo, penso eu, que foi o setor que puxou por ele próprio. Eu lembro-me de ir a muitas escolas explicar o que é agricultura biológica, muitas câmaras, fiz comunicados em muitas câmaras para conseguir cativar produtores para o modo bio. Muita coisa se fez neste país. Eu lembro que quase todas as câmaras do Minho tiveram em tempos um projeto de dinamização da agricultura biológica. Estou-me a lembrar dos frangos em Vila Verde, estou-me a lembrar em Terras do Ouro do Cabrito, estou-me a lembrar a Póvoa Lanhoso, do Porco Bízaro. Quase todos tiveram projetos que puxassem pela agricultura biológica, e tudo isso fez a construção do que hoje em Portugal nós sabemos e valorizamos o produto biológico enquanto certificação de qualidade. Na sua opinião, peço desculpa de interromper, sim. Na sua opinião, não acha que há uma confusão do ponto de vista do consumidor entre agricultura biológica e agricultura artesanal? Existe, ainda hoje muitas pessoas, sobretudo produtores, vêm ter connosco a nossa loja e dizem: olha, eu tenho lá em casa umas laranjas, tenho lá em casa umas favas e não ponho nada, é tudo caseirinho, por isso podia vender na sua loja, porque é biológico. E então eu digo: não, até pode cumprir todos os requisitos necessários para ser considerado modo de produção biológico, mas para ele poder vender o seu produto, primeiro tem que haver uma certificação da sua exploração, para eu poder garantir aos meus consumidores que de facto os seus produtos são de modo de produção biológica e são certificados, ou seja, sem certificado de facto nós não temos outra forma de passar essa mensagem para o consumidor final. Mas o consumidor final confunde ainda muito o caseiro, digamos assim, com o produto biológico, mas não é a mesma coisa, porque o caseiro também pode usar produtos químicos de síntese, por exemplo, como adubos e hormonas e antibióticos no caso das galinhas, e no biológico esses produtos estão proibidos. Porque eu acho que para uma parte das pessoas ainda se liga muito a agricultura, o modo de produção biológico, à agricultura abandonológica. Abandonológica, exatamente, eu costumo dizer isso mesmo. Associa-se o facto de ser biológico ao facto de não se fazer nada. Então, pessoas que têm quintas onde não fazem nada e querem vender como ser biológico, então isso acontece-me quase todas as semanas. Eu tenho alguém que me aborda e dizer: olha, eu tenho um amendoal no Douro, eu não faço nada, portanto aquilo é biológico de certeza e eu quero que vá lá colher, porque eu não tenho ninguém que vá lá colher, portanto eles nem querem colher sequer, é mesmo abandonológico. E não é isso de todo. A agricultura biológica é muito mais que isso. A agricultura biológica é um modo de fazer agricultura que tenta, ou pelo menos quer, fazer com que um dos objetivos desse modo de fazer agricultura é manter o ecossistema agrícola saudável e fazer com que ele se perpetue essa saúde, digamos assim, no tempo. E até quando o produtor biológico sair daquele ecossistema, ele ainda esteja mais equilibrado em termos ecológicos e mais saudável, quer no que diz respeito ao solo, quer no que diz respeito à água, do que quando lá chegou. E quando eu digo saudável é no sentido do equilíbrio
de nutrientes do solo, solo rico nutritivamente, abrir um ecossistema saudável, termos um conjunto de plantas que convivem harmoniosamente, etc, etc, etc. Tenho aqui uma questão interessante sobre este tema. Em que consiste a cultura biológica? Quais os requisitos necessários para ser considerado biológico? Exatamente, era o que estávamos a falar, para ser considerado, para que uma exploração seja considerada uma exploração em modo de produção biológica, ela tem que passar por um processo de certificação em modo biológico. Temos várias entidades no nosso país homologadas para serem certificadoras em modo de produção biológica, isto está na página da Direção-Geral da Agricultura, é só consultar, e temos que comunicar a uma dessas entidades para ir à nossa exploração agrícola e essa entidade vai ter que, sim senhora, verificar que aquele agricultor está a cumprir o regulamento da agricultura biológica, que é o regulamento base é o 834/2007, que entretanto sofreu adaptações, e há adaptações mais recentes, mas o de base ainda continua a ser esse, e tem que ser aplicado. E quem certifica que de facto está a ser aplicado é a entidade certificadora, que no fim do período de conversão, que pode ir de 1 a 3 anos, dá um certificado final e diz, sim senhor, esta quinta é da agricultura biológica porque cumpre todos os requisitos, nomeadamente não aplica químicos, não usa hormonas, usa práticas amigas do ambiente, cumpre todas as características necessárias do caderno de campo, faz concessiações, não usa herbicidas, nomeadamente, que é um dos principais assuntos a controlar por parte das entidades certificadoras, é o uso de herbicidas, está proibido em agricultura biológica. Pronto, verifica-se a produção animal, se por exemplo na produção de galinhas, todo o alimento que é dado às galinhas é também ele de modo de produção biológica, quem diz galinhas diz frangos, diz cabritos, etc. Porque, por exemplo, para termos uma vaca que seja da agricultura biológica, cujo seu leite seja da agricultura biológica, também a alimentação da vaca, quer o pasto onde ela pasta, quer a ração que come ao fim do dia no estábulo, tem que ser também eles certificados em modo de produção biológica, portanto, provenientes de uma quinta certificada em modo de produção biológica. Quinta, quando digo quinta, exploração, é que sou minhota e tenho a mania de dizer quinta, mas é uma exploração agrícola, também ela certificada. E quem dá essa certificação é a entidade certificadora, que está homologada para o efeito, e também com a supervisão da Direção-Geral da Agricultura, ou a Direção-Geral da Agricultura, digamos assim, mas normalmente são regionais que atuam, e em que é necessário que o operador faça uma notificação ao Ministério da Agricultura a dizer que iniciou o processo de certificação biológica e assim fica sujeito até a controlos diversos e fica sujeito a controlos, inclusive da própria ASAI, que pode a qualquer momento ir à sua quinta e verificar se aquela alface tem ou não tem químicos de síntese, por exemplo. É só um exemplo. Tem aqui outra questão também sobre o tema. Hoje em dia também ouvimos de agricultura orgânica, regenerativa, natural, etc. Há diferenças? E como os consumidores poderiam perceber a diferença na sua comercialização? A agricultura regenerativa está muito agora na moda, sobretudo porque há uns grupos americanos e pronto, e mais naqueles países onde há latifúndio, porque a agricultura regenerativa tem algumas técnicas que é necessário ter alguma dimensão nas explorações para poder utilizar as técnicas, sobretudo as técnicas mais usadas. Só que a agricultura regenerativa usa a maior parte digamos assim, dos princípios da agricultura biológica, só que depois precisaria de uma certificação para conseguir comunicar ao consumidor final, porque não basta imaginem que eu sou um produtor de agricultura regenerativa e produzo, por exemplo, carne de vaca na América, e depois aquela carne de vaca, se não tiver nenhum certificado, se não tiver nenhum selo, não basta o produtor escrever lá que foi agricultura regenerativa, aquilo para um consumidor que está a quilómetros de distância não quer dizer absolutamente nada, portanto tem que passar por um processo de certificação naturalmente. Ou certifica e entra num processo de certificação em modo de produção biológica, ou então pode eventualmente ser criado um modo de produção de agricultura regenerativa. Nós temos outros modos de produção também certificados. Em Portugal há muitos anos até, temos as certificações DOP, Denominação de Origem Protegida, temos as DOC, Denominação de Origem Controlada, temos muita coisa, os IGPs, temos muitas denominações de origem, por um lado, e outras certificações também já muito em voga. A biológica tem digamos assim, este regulamento associado a elas, e quem cumpre o regulamento tem o símbolo da agricultura biológica associado aos seus produtos. Quem não cumpre o regulamento não tem. E o regulamento é essencialmente uma agricultura isenta de químicos de síntese, de hormonas e de herbicidas. Basicamente isto. E práticas amigas do ambiente, naturalmente.
Agora, as outras formas de produção podem ser amigas do ambiente, têm é que, das duas, uma, ou se enquadram na agricultura biológica, ou então têm que adquirir e fazer o caminho que a agricultura biológica fez, que é adquirir uma certificação que seja reconhecida mundialmente. Neste momento, a agricultura biológica tem um símbolo e tem um reconhecimento a nível mundial. Se vocês fizerem um queijo da Serra da Estrela e lhe puserem um símbolo da agricultura biológica no queijo e ele for certificado bio e for vendido, por exemplo, para a China, qualquer chinês reconhece que aquele queijo é produzido respeitando as regras do ambiente, sem químicos sim, sem hormonas, etc. Porquê? Porque ele reconhece, no símbolo da agricultura biológica, reconhece a qualidade associada ao ambiente, por um lado, na produção, e associada à saúde de quem vai consumir. Portanto, isto foi um trabalho feito pela certificação em modo de produção biológica até hoje. Tenho aqui uma questão mais técnica. Eu gostaria de perguntar se o sulfato de cobre, feito de forma artesanal, com cobre em pedra e cal, poderá ser utilizado em agricultura biológica? Pode de facto, o sulfato de cobre, feito de cal, simples, feito de cal e cobre, pode ser utilizado em agricultura biológica, é um dos químicos, não é um químico síntese, é um químico de origem natural, digamos assim, de que deriva do mineral, pode ser usado ainda com uma limitação. Há uma limitação do seu uso anual, que no máximo se pode usar, penso eu, espero não estar a dizer muita asneira, mas acho que são 5 kg por hectare por ano no máximo de cobre que se pode ser utilizado. No entanto, já foram feitos muitos estudos, eu próprio na faculdade fiz um estudo muito interessante sobre o sulfato de cobre, que era o impacto do cobre na natureza, e estudei o impacto das sulfatações com cal da bordaleza nas vinhas, e posso-vos dizer que verifiquei tecnicamente que o impacto dessas sulfatações com cobre nas ervas daninhas, nomeadamente, nas águas, nos resíduos que depois eram observados nas ervas daninhas e nas ervas que estavam envolventes à cultura da videira, eram praticamente nulos, portanto não havia qualquer impacto negativo para o meio ambiente. Por isso é que a agricultura biológica permite, excepcionalmente, há alguns químicos não de síntese, os químicos de síntese são proibidos, os químicos de síntese são aqueles químicos que são feitos em laboratório e depois são produzidos em fábricas, portanto são moléculas artificiais, não são moléculas ou moléculas naturais, portanto os químicos de síntese são proibidos. Os que são permitidos são alguns químicos que estão catalogados, estão na legislação, são permitidos, e um deles é o cobre e outro a cal, que são obtidos dos minerais, essencialmente, por processos físicos, basicamente. Hoje em dia, muitos produtores comentam que não é possível ser sustentável a nível financeiro cumprindo os requisitos de modo de produção biológica. Da sua visão prática, pode fazer um comentário relativamente a este assunto? Claro, evidentemente que eu acho que pode ser sustentável, tanto é que eu tenho vários produtores a trabalhar comigo há 15, 16, 17 anos, e vivem da agricultura exclusiva e de modo de produção biológica ao longo destes anos todos, e pode ser sustentável, de facto, tem que ser encarado com muito profissionalismo. E quando eu digo profissionalismo é que a agricultura biológica não é de todo a agricultura abandonológica, ou seja, não ponho lá nada, não faço nada e depois vou só colher. Isso esqueçam, não dá mesmo nada, isso não vou lá colher nada, porque as pragas atacam, há um desequilíbrio até nutricional, porque a árvore ou a planta está a exportar todos os anos para a fruta e ninguém lhe dá nada em troca, o solo vai ficando cada vez mais pobre. Portanto, nós temos de ter a noção de que uma exploração em modo de produção biológica requer muito mais conhecimentos técnicos, muito mais formação, muito mais investimento por parte do agricultor em termos de conhecimentos técnicos do que um modo de produção convencional. Porquê? Porque o modo de produção convencional, numa determinada zona, às vezes nós vamos mais fazendo como vemos os vizinhos fazerem e a coisa mais ou menos se vai dando, digamos assim. Vemos os vizinhos a semear e a pôr aquela dose de adubo e a pôr aquela dose disto e daquilo e nós fazemos igual e a coisa vai mais ou menos resultando. No modo de produção biológica não é bem assim, cada caso é um caso, existem situações muito específicas, existem explorações que estão muito mais suscetíveis a algumas condições climatéricas, podem desenvolver, por exemplo, fungos ou bactérias que temos que ter cuidado e temos que saber como é que vamos fazer para antecipadamente prevenir esses problemas, quer fitossanitários, quer outros problemas de outra natureza. Por exemplo, estou-me a lembrar da erosão, estou-me a lembrar de muitas outras coisas que em agricultura biológica normalmente nós vamos prevenindo. Temos aqui também outra questão. Sempre me questionei devido ao facto dos produtos serem bastante mais caros que os da agricultura convencional. Será que os produtos
de MPB são demasiado caros ou os produtos da agricultura convencional São são demasiado demasiado baratos? baratos. Eu acho que são as duas coisas. Muitas vezes nós vemos produtos de agricultura convencional demasiado baratos que eu, como consumidor, independentemente de ser consumidor bio ou não, eu recusar-me-ia a consumir. Por exemplo, sei lá, dou-vos o exemplo de um frango, cujo quilo do frango custa 1 euro e sei lá, 1,25 €, como eu vi anunciar estes dias, é impossível. Das duas, uma. Alguém tem que pagar o resto da fatura, porque é impossível a 1 quilo, nós pormos 1 quilo de frango cá fora com todas as normas que são obrigatórias, por exemplo, na produção nacional, cá, independentemente de ser biológico ou não, mas no caso biológico, no caso do convencional, é praticamente impossível. Aquilo não dá lucro a ninguém, nem ao produtor, nem à sustentabilidade, nem ao ambiente, nem à saúde de quem vai consumir. Portanto, eu colocaria isso em questão. Eu sei que não tenho o direito de colocar nada em questão, mas faz-me confusão, pronto, ver estes preços. Depois outro preço é batatas a 10 cêntimos, o quilo das batatas a 10 cêntimos ao consumidor final, quando a batata paga 6% de IVA e ainda tem que haver um lucro que a entidade comercializa tem que, no fundo, tem que pagar, e depois toda a logística, todo o transporte, a gente começa a pensar nessas coisas todas e começa a pensar porque é que aquilo está ali àquele preço. Isso são todas as questões que se podem pôr à agricultura convencional. Agora, se formos pensar em agricultura convencional, bem feita, de boa qualidade e pagando o preço justo ao produtor, os preços são muito próximos da agricultura biológica, portanto não é biológica que é cara, acho que a outra está mais barata. E depois há outra questão, depende muito, e eu tenho assistido a isso ao longo dos últimos anos, depende muito do local onde vocês estão a comprar agricultura biológica, porque de facto o que eu tenho verificado é que os preços das grandes superfícies têm sido ao longo dos últimos anos em média mais elevados do que nas lojas de proximidade e que trabalham com produtores nacionais diretamente. Porquê? Porque as cadeias de distribuição das grandes superfícies fazem com que haja um aumento de valor muito grande e em relação aos produtos biológicos também há um aumento de valor muito grande e muitos deles importados. Temos muitos produtos nas grandes superfícies da agricultura biológica que são importados e então isso faz aumentar muito o preço. Depois temos o embalamento, que é obrigatório para as grandes superfícies. Como sabem, uma grande superfície que vende bio e não bio tem que obrigatoriamente embalar o que é não biológico e o embalamento encarece muito os produtos. Enquanto que uma loja que venda exclusivamente biológico já não precisa de fazer embalamentos com plásticos e afins, logo tem um valor mais diminuído. Portanto, o que eu vos posso dizer é que, por um lado, os locais, há locais onde se compra produto biológico mais acessível, por exemplo, lembro-me até dos mercados e feiras que existem ao sábado ou ao domingo nas nossas cidades de produtores certificados, não estou a falar de feiras locais, estou a falar de feiras de produtores certificados, que são preços mais acessíveis, e depois as lojas de proximidade oferecem também preços muito mais acessíveis do que, de facto, as grandes superfícies. Pelas razões que eu apresentei, mas há de haver outras certamente. Agora, de facto, também há muitos produtos na agricultura convencional que eu não os compraria simplesmente por achar que alguém ia pagar o resto da fatura. Fosse o ambiente, fosse a saúde, fosse o que fosse. Mas isso é só a minha opinião, que trabalho na agricultura biológica. Isso agora, cada um pode pensar como quiser, evidentemente. Tem aqui uma questão mais técnica. Sou um produtor de frutos secos em Figueira Castelo, Rodrigo, que iniciei em janeiro a reconversão para o modo de produção biológico. Que espécies de plantas recomenda para sebes como suporte para a promoção de auxiliares? Figueira de Castelo Rodrigo. Eu acho que depende muito da zona exatamente onde está. Isso é um ponto. E eu acho que do modo geral, as plantas que sejam nativas da sua zona e que façam uma sebe que para si tenha interesse, ou seja, que não sejam invasoras, que não lhe ocupem portanto, não vai lá plantar silvas como sebe, porque sabe que depois vão invadir o resto dos terrenos, mas se não forem invasoras, se forem plantas perfeitamente adaptadas na sua região e que estejam perfeitamente adaptadas ao clima, podem servir de sebe. Eu nunca mais me esqueço que eu fiz várias viagens no âmbito da agricultura biológica, uma delas foi ao sul de França, e eu vi a sebe mais bonita que eu vi até hoje e mais interessante do ponto de vista até agronómico, foi uma sebe de tojo, sabem o que é tojo? Mato mesmo. Foi uma sebe de tojo no sul de França, a separar aromáticas, a separar tomilho de outras culturas, acho que era o Lima. Vi uma sebe de tojo lindíssima, com o tojo todo florido, amarelo,
e em que o agricultor francês disse que até tinha colocado umas colmeias perto porque achava que as abelhas ficavam maravilhadas com aquela planta exótica, e nós todos a olhar, portuguesinhos, a dizer, olha, isto é tojo, nós lá cortávamos isto para a corte do gado, para mate, e no entanto foi das sebes mais bonitas que eu vi. Eu acho que é importante nós olharmos para a nossa vegetação autóctone e perceber o que é que terá interesse para nós para fazer uma correta sebe. E acho que sim, as sebes são uma ajuda brutal para a agricultura biológica, sem dúvida. Se puder fazer uma sebe mista, melhor. Se puder fazer uma sebe que não necessita de rega, portanto que vive praticamente da água existente e que vive da autonomia que o São Pedro lhe vai dando ao longo do ano, então excelente. Aí temos sustentabilidade em pleno. Olhe para o que tem, com olhos de ver, e depois valoriza o que tem na sua zona. Portanto, é importante é conhecimento e experiência, não é? Conhecimento e experiência, exatamente. Olhar para o que se tem, ir registando, tirando conclusões, ir aprendendo, não é? Ir aprendendo, perceber como é que se fazia antigamente. O perceber como é que se fazia antigamente não é para pegar no que se fazia e adaptar 100% ao que é hoje. Não, é para perceber o que é que se fazia antigamente, porque é que se fazia e se aquela técnica tem interesse para nós agora. Eu acho que nesta perspectiva, em cada região, nós ouvirmos os agricultores mais antigos é interessante, não para pegar exatamente no que eles faziam, porque eles usavam demasiado para os dias de hoje, o trabalho de esforço humano, e hoje não há gente para isso, de facto, mas o pegar nas técnicas era muito interessante para nós aplicarmos hoje com o conhecimento que temos, e o conhecimento mais moderno, mas olhar para o que existe, perguntar aos mais velhos e adaptar. A agricultura biológica tem muito disto também. Próxima questão. Tenho 4 hectares de terreno agrícola em Amarante, com bons solos e água disponível para rega. Que culturas hortícolas e frutícolas biológicas recomenda que cultive, tendo em conta a procura de mercado e o local de entrega no Porto ou Braga? Eu o que lhe posso dizer é que neste momento nós estamos, a nível nacional, e eu e os meus colegas estamos a sofrer, aliás, ao longo dos últimos anos que tenho estado neste setor, nós temos tido falta de produção, ou seja, temos pouco produto nacional disponível e recorremos muito também ainda à importação, com muita pena nossa. E nós gostamos de ter a maior parte possível produzido cá para sermos autónomos, para que o nosso país tenha mais autonomia alimentar também, é muito interessante, e o biológico tem que ser um exemplo para mim. O biológico tem que ser um exemplo da agricultura de proximidade. Se tem 4 hectares em Amarante, pode produzir de forma profissional qualquer produto. O grande desafio é produzi-lo bem e conseguir bons produtos com a qualidade que o mercado exige, naturalmente, dentro da época, conseguir fazer chegar com eles ao sítio de distribuição, mas de resto pode produzir o que quiser. Tem é que produzir em quantidade e com qualidade. Agora, não precisa produzir só um produto com 4 hectares, pode fazer os legumes praticamente todos, pode fazer brócolis, pode fazer couve-flor. Por exemplo, nós ainda importamos muito brócolis, ainda importamos muita couve-flor, com muita pena minha, porque gostava que Portugal fosse autossuficiente. Neste momento eu posso vos dizer que a Biobrássica ainda importa cerca de 30% do brócolis e da couve-flor que vende, e gostava que houvesse mais produção nacional. Brócolis, couve-flor, couve-coração, couve-lombarda, sei lá, aquelas coisas mais sazonais. Por exemplo, estou-me a lembrar do tomate, na altura do tomate, isso de facto tem algum problema de escoamento, porque o tomate quando vem no verão, na altura do tomate, depois temos toneladas e toneladas de tomate, numa altura em que as nossas lojas não estão com um número de clientes tão grande como estão no verão. Portanto, em agosto nós temos uma diminuição muito grande da faturação, porque os nossos clientes vão passar férias, grande parte deles, e vão para zonas ao pé do mar e coisas assim, esquecem-se um bocadinho das lojas habituais, e por isso é que não consomem tanto tomate de agricultura biológica, mas nessa altura pode ser até desafiante para esse produtor tentar entrar nas grandes superfícies ou nos restaurantes, quem sabe, que fornecem as refeições para esses turistas. Acho que sim. Eu que eu digo sempre a todos os produtores, produzam. Se produzirem com qualidade, certamente que não nos faltará mercado. Agora, o grande desafio é produzir com qualidade. Que isso é um grande desafio, acreditem. Porque muitas pessoas até produzem, só que depois ou o produto não tem aquela qualidade que era suposto, ou tecnicamente não era muito fácil aquilo e mudam para outro tipo de produção, mas o que é importante é que o produtor, ou seja, a pessoa que vai produzir, conheça perfeitamente bem aquele tipo de produção. Ou seja,
alguém que percebe realmente brócolis tem que plantar brócolis e tratar de brócolis. Claro que tem que ter outras produções para entrar em rotações, etc. Mas tem que tentar ser mais ou menos especialista naquela área, não vai produzir mais ou menos, porque senão corre risco de não conseguir pôr 1 quilo de brócolis cá fora e depois é tudo prejuízo. Portanto, tem que se documentar, tem que investir um bocadinho, mas pode produzir quase tudo se vende. Excelente. Na minha perspectiva. Sou um produtor de amares que produz 1 tonelada de mirtilo, 1 tonelada de amora e 1 ano de apanha de espargos. Portanto, espargos. Espargos começa agora a aparecer aí espargos. O que fazer para entrar nas cadeias de comércio, internacionalização, produção nacional, sem ficar refém de contratos? Isso eu acho que é mais para o engenheiro Martino a responder do que para mim. Eu, quanto a isso, a minha experiência, o que me diz é repetindo aquilo que referiu há pouco. Se o produto tiver a qualidade que o mercado quer trocar por euros, não, Tudo comercializado. Está sempre tudo vendido. Esse é o maior desafio que tem a agricultura, não é? Eu costumo dizer que a valorização dos produtos agrícolas começa em zero, se fizermos aquilo que o mercado não quer trocar por euros, até valores às vezes relativamente elevados. Depois depende da produtividade e dos custos. Mas o maior desafio é fazer o perfil do produto que o mercado quer trocar por euros. E isso é o que eu chamo de qualidade. Qualidade é o que exatamente, qualidade é o que o consumidor quer na altura. Claro. Claro. Onde adquire os fatores de produção para a sua quinta bio? Eu acho que neste momento, quando eu comecei era um problema, porque de facto não havia lojas nem locais que venderiam produtos homologados para a agricultura biológica. Nós temos um conjunto de produtos que a legislação obriga que sejam homologados para a agricultura biológica para nós podermos adquirir como fatores de produção. Estou-me a lembrar, sei lá, de fatores que nós usamos, o bacilos thuringiensis, o óleo de ninho, o sabão de potássio, sei lá, coisas que nós usamos recorrentemente na agricultura biológica e nós, por exemplo, o calcário para pôr nos solos, para corrigir o pH, até aquele cobre que falámos há bocado e a cal, etc. Mas já se consegue encontrar em quase todas as casas agrícolas. Têm que se dirigir às casas agrícolas e pedir um produto que esteja homologado para a agricultura biológica e nesse caso eles fornecem, porque já todos, penso eu, têm conhecimentos, tem-se feito muita formação em todas as casas agrícolas, foram habituadas a ter gente formada para atender e gradualmente começam também a conhecer o modo de produção biológica e começam a vender produtos homologados. Se tiverem dúvidas, procurem nos rótulos que diz lá se é homologado ou não para a agricultura biológica, mas já há muita coisa disponível em quase todo o território nacional. Claro que existem sites online, claro que existe muita coisa, mas tentem procurar no comércio local. Eu sou uma defensora do comércio local, não há nada a fazer. Vejam na vossa vila, na cooperativa agrícola da zona, peçam, chateiem o comerciante e digam, não, eu quero aqui um bacilos thuringiensis para pôr, porque eu sei que está homologado e quero que me arranje. E ele vai certamente fazer todo o esforço para conseguir vender produtos certificados homologados para a agricultura biológica. E já há muita coisa. Continuando nas questões, gostaria de lançar o desafio à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para promover culturas hortícolas bio no concelho. Qual a estratégia que recomenda que implemente para ter sucesso no conjunto de ações a desenvolver para fazer deste território uma referência no bio? Uma referência da Maria da Feira? Sim. Tem que ter um conjunto de agricultores disponíveis para já, não é? Portanto, se não há, tem que se fazer divulgação e promoção deste modo. A Câmara tem que investir nisso e a Câmara tem que investir na divulgação do que é este modo de produção. Depois tem que se perceber se há ou não área agrícola disponível para se incentivar este modo de produção e depois ver se há um conjunto de produtores que estão disponíveis para se dedicar à agricultura como profissionalismo, não pode ser só pessoal de part-time, que isso eram umas hortas urbanas, não era agricultura biológica com força. Claro. Temos aqui um esclarecimento do colega António Marreiros, da Direção Regional da Agricultura e Pestas do Algarve. Sim. É importante dizer que em Portugal o termo correto, de acordo com o regulamento, é agricultura biológica e não orgânica. Sim. O orgânico é usado no Reino Unido e incorretamente traduzido em português. Sim, eu penso que temos estado a dizer agricultura biológica todos. Sim, claro. Pretendo cultivar macieiras bio em Monção. Que variedades recomenda que eu escolha para ter sucesso nesta atividade? Que estratégia de tratamentos devo seguir para controlar pragas e doenças? Estávamos aqui quantas horas, engenheiro? É um curso de agricultura biológica para pomoides? Não sei, mas acho que se calhar tem que fazer um curso de pomoides
aqui no espaço visual para a agricultura biológica, ou no espaço visual ou noutro sítio, atenção, mas acho que sim, acho que primeiro tem que fazer formação. Agora as variedades, mais uma vez, nós vendemos maçã, para ter noção, nas nossas lojas vendemos há 17 anos todas as variedades. Vendemos Royal Gala, vendemos Ágria, vendemos a Rascadinha, vendemos a Teresa ao Prato, vendemos a Bravo de Esmolfo, vendemos a Sanguinária Portuguesa, que me foi apresentada pelo engenheiro Raul, vendemos tantas variedades nacionais, que agora já não me lembro, muitas variedades regionais e nacionais que nós vendemos, portanto vende-se tudo, mais uma vez tem que ter boa qualidade. O grande desafio é ter um pomar e produzir maçãs de qualidade para o mercado, portanto não podem ser maçãs com bicho naturalmente, não podem ser maçãs que se fiquem perecíveis rapidamente, e depois se vai ter 4 hectares tem que ponderar se tem ou não capacidade de armazenamento frio para aqueles 4 hectares ou se vai ter uma estratégia de venda de tudo no momento da colheita. Como sabem, a maçã é toda colhida na altura da colheita, ali depende da variedade, mas começa-se a colher maçã em julho e acaba-se a colher maçã em outubro, dependendo das variedades. A maçã é colhida toda de uma vez, depois é das duas uma. Ou o produtor vende tudo de uma vez para um grossista que armazena em câmaras de frio, ou então fornece aquela maçã mais temporã, fornece ao mercado e o mercado escoa rapidamente. Tem que saber o que é que quer fazer, no fundo tem que saber se quer escoar tudo na altura, se quer investir em umas câmaras de frio, se quer vender para um retalhista que depois, ou para o armazenista que faça armazenamento daquela maceia junto com a sua, etc. Posso-vos dizer que este ano, concretamente, não sei se há muitos projetos ou não de maçã porta da loja aí a nascer, mas posso-vos dizer que este ano no mercado praticamente não apareceu maçã porta da loja nacional. Com muita pena, porque é uma maçã cada vez mais valorizada pelo consumidor. O consumidor, a par da Bravo de Esmolfe, a Pipo de Basto e a Porta da Loja, são as três, pelo menos na minha perspectiva, são as três variedades mais procuradas nos últimos tempos, nos últimos anos. Quando eu comecei, a Bravo de Esmolfe era muito procurada, depois começou a aparecer a Pipo de Basto e outras ali da zona de Basto, e agora tem sido muito procurada, mesmo muito procurada, a Porta da Loja. Qualquer uma destas variedades pode ser interessante. Se houver alguma variedade que seja típica da zona de Monção, que eu não me estou a lembrar agora, mas provavelmente haverá, certamente que será uma boa ideia, não há problema nenhum. Desde que a maçã tenha qualidade, continuamos sempre a bater no mesmo. Se o produto tiver qualidade, tem venda, neste momento no nosso país, porque neste momento no nosso país praticamente não há excesso de produção, salvo uma ou outra exceção, que vamos falar agora, pensei um bocadinho de espargos daqui a bocado, porque chegando à época dos espargos, agora nesta fase estão a sair espargos em grande quantidade, porque há vários projetos, aí nesse caso, de facto, os produtores têm que se organizar e têm que fazer o trabalho de casa no inverno anterior e fazer já os contratos de escoamento. Não podem estar à espera do dia de colher os espargos para os ir propor às cadeias comerciais ou até às lojas de rua, não é? Tem que fazer o trabalho antes, que é ou organizarem, se estivermos a falar de muitas toneladas, ou então fazerem estabelecimentos um a um com os seus circuitos de escoamento. Quais as hortícolas em modo de produção biológico mais solicitadas pelos clientes? Hortícolas? Todas. Tudo que possa imaginar. Ultimamente, nos últimos anos, tem havido uma grande procura de aipo, que não era procurada começou a ser procurada nos últimos 3 anos, 4 anos. O aipo, quer em rama, quer o aipo em bulbo, começa a ser muito procurado. O funcho de cabeça, também muito procurado já. Temos os espargos, também estão a ser muito procurados, mas a oferta está a corresponder. Neste momento temos bastante oferta de espargos já. E depois tudo habitual. Mas eu continuo a dizer, e digo isto quase há 20 anos, que as hortícolas mais certeiras para os nossos produtores locais se especializarem e investirem é batata, cebola e cenoura. Porque a batata, cebola e cenoura são produtos base da cozinha portuguesa ainda e que quer se queira, quer não, estou a falar mais no caso da batata, toda a gente ainda usa. Ou para as sopas, ou para comer cozida, ou de outra forma qualquer, a batata continua a ser o legume de base, digamos assim, que entra nas nossas cozinhas. E eu tenho muita dificuldade em arranjar produtores de batata locais suficientes para a minha loja. Agora, eu imagino o mercado todo nacional que tem procurado batata da agricultura biológica. E eu ando a dizer isto quase há 20 anos, que é preciso produtores de batatas, de cebolas e de cenouras, em modo de produção biológica. E isto é mesmo uma urgência.
Qual o papel que os municípios devem ter para promover a agricultura biológica nos seus concelhos? Isso eu acho que os municípios todos tinham que olhar para a agricultura biológica como uma das bases da sustentabilidade que querem transmitir para os seus concelhos e uma base de promoção da sustentabilidade dos seus concelhos até, em termos políticos, devem olhar para isso como uma estratégia de garantir que estão a fazer qualquer coisa pela sustentabilidade, numa perspectiva mais ambiental e de garante que os solos e que as águas serão mantidos de forma saudável para as gerações futuras poderem ter solos e águas saudáveis. O que não significa, atenção, que a agricultura convencional seja aí também agora o papão que vai poluir e arruinar aí os nossos solos e as nossas águas. Não, há agriculturas muito intensivas que de facto estão a fazer isso, mas são casos em que tem que se verificar. Mas a agricultura convencional, usando os químicos que se está a usar e usando a quantidade de adubos, sobretudo azotados que está a usar, a longo prazo pode de facto ser um problema ambiental. Por isso é que é muito importante que quanto mais rapidamente as câmaras e todas as organizações nacionais, universidades e governamentais pensarem em, digamos assim, promover um modo de agricultura que seja mais sustentável para a natureza e para a saúde que quem consome, mais até rapidamente a agricultura convencional começa também a adotar essas práticas e melhor também a agricultura convencional vai ser do ponto de vista da sustentabilidade. Eu acho que a agricultura biológica tem que ser também, digamos assim, um modo de produzir que anda à frente e que mostra que é possível e que vai a desbravar terreno. Eu lembro-me, por exemplo, que a agricultura biológica usa técnicas, e já usava técnicas muito amigas do ambiente, que a agricultura convencional começa a usar hoje. Por exemplo, estou-me a lembrar dos enrelvamentos das entrelinhas, que a agricultura biológica sempre andou com a bandeira de que todas as entrelinhas das videiras, as entrelinhas de espumares devem ser não nuas por causa da erosão, mas sempre com enrelvamento natural. Ora, hoje há muita agricultura convencional que já não põe herbicida nas entrelinhas e não é biológica, é convencional. Portanto, eu acho que a biológica também serve para, digamos assim, promover técnicas amigas do ambiente, que depois a convencional também pode beneficiar disso. E o ideal era que daqui a 50 anos ou 30 anos a convencional e a biológica fossem a mesma e já não fazia sentido estarmos aqui a falar disto e seria toda a agricultura sustentável, amiga do ambiente e da saúde de quem consome. Isso seria maravilhoso. Eu acho que vamos chegar aí. Vamos chegar aí, eu também acho que sim, por isso é que eu ando aqui há tantos anos a lutar por isto e a fazer a promoção deste modo de agricultura. Qual a área mínima para uma exploração em modo de produção biológico para superar o break-even? Para ser rentável, digamos assim. Sim. Sim. Isso depende muito do que vai produzir. Se estivermos a falar de uma produção de cogumelos, estamos a falar de áreas mais pequeninas, pode ter uma produção de cogumelos em modo de produção biológica e aí eu penso que com 3.000, 4.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados já consegue uma produção suficiente para uma pessoa poder viver disso e que compensa o investimento, penso eu. Se estiver a falar de horticultura, também dimensões menores também consegue. Agora, se estiver a falar de produção animal, por exemplo, produção de gado para carne, já tem que falar nos hectares, isso depende muito do tipo de produção que vai fazer. Por exemplo, em agricultura biológica só são permitidas 2 vacas por hectare. Ora, se só tem um hectare, só tem 2 vacas, com 2 vacas certamente que não vai sustentar-se num ano inteiro, porque 2 vacas são 2 vitelos e 2 vitelos não dá para viver o ano inteiro de certeza absoluta. Isto depende muito do tipo de produção que vai querer fazer, naturalmente. Há disponibilidade de técnicos com experiência, especialistas em bio, para assistência aos produtores bio que estão a arrancar com a sua atividade de frutas e hortícolas? Sim, há alguns técnicos, não há tantos quantos nós gostaríamos. Eu também sou técnica agrícola e até homologada pelo Ministério da Agricultura para dar apoio aos agricultores, porque o Ministério da Agricultura tem um conjunto de técnicos que estão homologados e podem ser consultados os seus nomes online, mas gostaria que houvesse mais gente e gostaria de ver mais gente jovem a vir para este setor. Estou a falar de agrónomos que encarassem isto com muito profissionalismo e que até fizessem da sua vida, que fizessem apoio técnico por conta própria ou associados numa organização, como por exemplo a Espaço Visual, penso que faz isso, ou outras, mas acho que faz muita falta, que é um trabalho que
algumas empresas têm vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Penso que a Espaço Visual também faz, não faz, engenheiro? Sim, Faz. fazer formação. Sim, sim, e dão apoio técnico, portanto, há várias empresas que dão apoio técnico aos agricultores que assim o desejem. Agora, entidades públicas, gratuitamente, é que eu de todo desconheço, com técnicos que estejam. Agora, o Ministério da Agricultura tenta dar uma ajuda dentro das suas possibilidades. Há, inclusive, no Ministério da Agricultura, um ou outro técnico que sabem muito de agricultura biológica, agora nem sempre estão nos serviços certos, às vezes estão no serviço da estatística ou estão no serviço da papelada não sei das quantas e, no entanto, às vezes está ali um bom técnico de modo de produção biológica, só que nem sempre estão disponíveis para ajuda ao terreno. Isto tem a ver com a organização dos serviços, não me compete a mim. Agora, do ponto de vista privado, existem alguns técnicos e há empresas, o Espaço Visual e outras que têm técnicos, sim, e outros que trabalham por conta própria. No site do Ministério da Agricultura, acho que podem encontrar uma lista dos técnicos homologados no nosso país. Obrigado. Em relação a preços pagos ao agricultor, pelas suas hortícolas frutícolas, qual será o preço justo a pagar ao produtor em relação aos preços praticados em agricultura convencional? Eu penso que a questão é qual será a diferença percentual, Percentual? preços, entre produções convencionais e bio. E biológico. Estima-se, eu já li muitos estudos sobre isto, e estima-se que a produção biológica será mais baixa em relação, percentualmente, em termos de quantidade, será cerca de 20% mais baixa em relação à agricultura convencional, pelo facto de não se usarem adubos azotados, que à última da hora podem fazer com que os produtos atinjam por exemplo, mais volume, ou que até assimilem mais água. Por exemplo, estou-me a lembrar da produção de batata, a produção de nabo. Se for bastante mais azotada, eles crescem mais, tomam dimensões maiores e acabam por absorver mais água, crescer mais, etc. E por isso há muitos estudos que demonstram que a produção biológica é, regra geral, cerca de 20% mais baixa em termos de quantidade em relação à produção convencional. Agora, os seus preços de facto podem refletir isso. O que eu posso dizer é que, em relação ao preço de mercado que eu tenho assistido nos últimos anos, e porque eu faço o meu trabalho de andar sempre a ver quais são os preços de produto local nas grandes superfícies e no comércio local, e os preços que eu estou a praticar nos produtos biológicos, para quê? Para que o meu objetivo é sempre que não sejam muito diferentes, e posso-vos dizer que devem andar cerca de 20% mais caros em média. Agora, pago ao produtor. Isso depende um bocadinho do tipo de distribuição que tem. Imaginem um produtor que vende as suas batatas biológicas para uma cadeia de distribuição nacional de hipermercados, vai ter um tipo de preço diferente de um produtor biológico que faz a distribuição ele próprio em 7 ou 8 lojas de rua como a minha. Claro que eu vou-lhe pagar melhor o produto, mas ele vai ter que entregar menos quantidades em mais sítios. Portanto, isto depende um bocadinho se tem entrega, se não tem entrega, etc. Mas há de rondar cerca de 20% mais em média ao consumidor. Ao produtor, eu acho que acho que nós, sobretudo os lojistas e as pessoas que estão na agricultura biológica, pagam bastante melhor ao consumidor do que a agricultura convencional. Porque, quanto a mim, e é o que me parece ao longo destes anos, há menos intermediários na agricultura biológica, tem havido menos intermediários. Por exemplo, eu, para as minhas lojas, compro quase tudo ao produtor, desculpem, compro quase tudo ao produtor diretamente, enquanto que na agricultura convencional acho que há bastantes intermediários, muita distribuição nacional. Por exemplo, uma mercearia como a minha, que tem os mesmos metros quadrados que a minha, no mesmo bairro que a minha, enquanto que a mercearia se calhar compra numa central de grande distribuição e eu compro a 30 ou 40 ou 50 produtores diferentes, mas diretamente, então o preço é melhor pago ao produtor naturalmente, mas tem mais a ver com a distribuição. Mas isso não lhe encarece a logística? A mim não, encarece-me de facto os telefonemas e estar sempre atrás dos produtores, mas ganha-se por outra parte, ganha-se por outro lado. Primeiro porque conseguimos fornecer aos nossos clientes produto local, que acho que hoje faz todo sentido em agricultura biológica, conseguimos oferecer produto local. Depois, o próprio produtor é que assume aqui o transporte, enquanto que nos outros, normalmente, são as lojas que vão buscar às distribuidoras, digamos assim, e aqui o produtor é que assume o transporte, por isso é que depois é melhor pagar um bocadinho, porque também tem que consumir, tem que estar incluído o transporte naturalmente. Mas também há outros casos, por exemplo, eu compro muito num produtor que eu tenho em Rio Maior,
que fica ali para a parte sul do nosso país, e compro muito nesse produtor biológico. Ele tem cerca de 50 hectares de hortícolas em modo bio, e ele concentra-me, por exemplo, 1 ou 2 paletes do que tiver na semana. Eu não lhe faço, por exemplo, eu digo, olha, manda-me 2 paletes do sortido de legumes que estás a ter esta semana, e ele manda-me 2 paletes, eu pago o preço do transporte e consigo perfeitamente ter ali 2 dias ou 3 do que está a sair naquela zona do país, que também é muito interessante e que só teve de facto esta pequena distribuição. Isto, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, agora que ele tem bastante abóbora e aqui no norte já não há abóbora, e eu em vez de vou estar a importar abóbora, quando ali em Rio Maior ainda tem um produtor que ainda tem muita abóbora, ainda me faz meia paleta de abóbora bem e põe-me aqui rapidamente. Hoje em dia os transportes estão muito fáceis e um produtor sozinho consegue pôr meia paleta rapidamente em qualquer lado. Pretendo instalar-me como jovem agricultor em Leiria e um amigo meu no Alentejo. Que produtos agrícolas portugueses têm interesse em adquirir para as suas lojas? Olha, cenouras, em Leiria, se calhar, talvez, digo eu. Cenouras, dava muito jeito que houvesse mais produtores portugueses de cenouras, mesmo as grandes superfícies, se vocês repararem e forem às grandes superfícies, estiverem atentos, toda a cenoura em modo bio que anda nas grandes superfícies, as cenouras, o alho seco, é quase tudo importado. E com muita pena nossa, porque chegam cá já com má qualidade, chegam com mau aspecto, não têm a qualidade que o modo bio exige, por causa do transporte, por causa de, sei lá, de provavelmente passarem por muitas instalações europeias logísticas, não sei, mas gostávamos muito que houvesse mais produção nacional de cenoura bio, cebola bio, batata bio e alho seco bio. E acho que nessas zonas maiores podemos mecanizar. Por exemplo, o problema da cebola, e por isso é que não se faz muita cebola em modo bio no Minho, é que a cebola tem que ser a produção mecanizada, porque senão não compensa ao agricultor estar a produzir cebola à mão, a sachar ervinha por ervinha, não faz sentido. Mas a cebola, se estivermos a falar de uma área considerável, aí a partir dos 10 hectares, e se mecanizar, por exemplo, a sacha, conseguimos ter boas produções de cebola. E já há ali, por exemplo, o meu amigo Reinaldo Norte Sousa Silvestre já consegue produções de cebola muito interessantes e já consegue produzir em modo bio, porque no modo bio, como não podemos pôr herbicida, temos que ter máquinas para sachar, porque se formos sachar à mão 1 metro quadrado fica muito caro, não é? É caríssimo, portanto não vamos... Então é que as cebolas biológicas seriam caras. Portanto, o que é aqui o grande desafio é ter uma área que justifique a mecanização e que se possa fazer uma alfaia que sache a cebola. Por exemplo, eu estou-me a lembrar que tem um produtor muito interessante que faz cebola ali em Macedo de Cavaleiros, que é o Sermínio, e ele desenvolveu uma máquina própria para lhe fazer, por exemplo, a sementeira, a plantação, que nem é a sementeira, a plantação dos cebolos para depois dar a cebola. E ele é que fez a alfaia. Portanto, atrás do trator, adaptou-a e fez a alfaia para fazer a plantação, porque se fosse fazer a plantação com mão de obra, uma a uma, como se faz no nosso quintalzinho lá de casa, obviamente que ele nunca ia ter preço de cebola que desse para competir com os outros. Portanto, tem que haver uma área mínima. Cebola, batata, cenoura, alho seco. Eu continuo a bater no mesmo. São os básicos que fazem falta. E nas áreas grandes, como estamos a falar de Leiria, como estamos a falar de Alentejos e Ribatejos e por aí fora, se houver condições da água e de rega, como dizia na pergunta, acho que sim, acho que devem avançar para os básicos. Claro. Temos aqui uma afirmação, creio que será para comentar. A agricultura, incluindo o modo de produção biológico, não pode ser só sustentabilidade ambiental, mas também financeira da exploração agrícola. Sim, exatamente, porque se for só ambiental, é um santuário, é uma quinta pedagógica, não é propriamente uma exploração agrícola. Uma exploração agrícola tem que ser sustentável, isso claro que sim. Agora, evidentemente que tem que ser, as pessoas têm que produzir aquilo. O que me tem acontecido ao longo destes anos é que há muitos produtores que se dirigem a mim para eu comercializar produtos e para me venderem produtos, mas depois não têm o produto com a qualidade que o consumidor nos pede. Tem produtos ou mais pequeninos ou maiores, ou todos juntos na mesma altura e não desfasados no tempo, ou sei lá, ou sem o calibre natural que devem ter os produtos, ou então com um aspecto com muito bicho. Por exemplo, estou-me a lembrar das maçãs, aparecem muito na altura da colheita das maçãs aqui no Minho, parecem muito pessoas que até têm as quintas certificadas para modo bio, mas de facto são as tais quintas abandonológicas em vez de ser biológicas, e depois a fruta vem toda bichada, vem já a começar a apodrecer, e obviamente que o consumidor não vai dar 1,5 € por 1 quilo de maçãs que estão todas bichadas e é
começar a apodrecer, isso não é qualidade. Pronto, é isso que tem que se ver, tem que ter qualidade, a fruta tem que se conservar, etc, etc. Se houver qualidade não há problema nenhum, está vendido. E é sustentável também para o produtor. Pode descrever os 2 tipos principais de rotações que emprega nas hortícolas que cultiva na sua quinta? De rotações nas hortícolas? Sim. Regra geral, nós não colocamos, por exemplo, famílias de culturas seguidas, portanto, até rodamos as famílias. Por exemplo, para dar um exemplo muito simples, mesmo muito simples, por exemplo, nós num sítio onde nós temos couves, brássicas, seja couve coração, seja couve flor, seja couve galega, seja couve queilo, num sítio onde temos brássicas, a seguir não vamos colocar outra brássica. Porquê? Porque, por exemplo, há uma praga, que é a dália, que é a mosca da couve, que já sabemos de certeza absoluta que se vai instalar, e se a seguir colocamos outra planta da mesma família, nós vamos ter um problema, porque ela vai se instalar a seguir na outra cultura. Portanto, o que é que nós fazemos? Fazemos uma rotação em que envolve, por exemplo, as brássicas, depois a seguir fazemos uma alface, por exemplo, depois a seguir da alface podemos meter uma cebola ou um alho francês, e depois no inverno, para que o solo não esteja nu às intempéries, metemos-lhe uma sidração normalmente feita com leguminosas e uma gramínea, como aveia ou centeio. Aqui eu gosto mais de usar o centeio, estamos no norte e está mais adaptado, é mais rústico, e fazemos uma sidração que é um conjunto de leguminosas com uma gramínea que depois na próxima primavera do ano seguinte nós vamos incorporar no solo e melhorar o solo com isso, e depois vamos outra vez fazer mais uma rotação. Mas isto é só o exemplo, isto há muito caminho para desbravar, é o que eu estava a dizer. Vamos ter que todos fazer aqui um curso online de 300 e tal horas para ficarmos todos a perceber disto, porque de facto há muito para se perceber na área da agricultura biológica. Qual o maior desafio na produção em modo biológico? O maior desafio, penso eu que o maior desafio é a parte técnica, ou seja, o agricultor conseguir ter a sua área produtiva, sustentável do ponto de vista económico também, conseguir viver da agricultura e conseguir ter produtos de qualidade para produzir, para poder depois viver. Esse é o maior desafio. Porque o que eu sinto é que muitas vezes já há pessoas que começam a dedicar à agricultura biológica. O primeiro ano é tudo muito engraçado, tudo muito bonito, até têm boas produções, mas depois no segundo ano já começam com alguns problemas que não sabem resolver, e depois já começam a dizer, afinal isto dá muito trabalho, porque achavam que tem uma visão da agricultura muito romântica, pelo menos é isso que eu acho. As pessoas que vêm para a agricultura biológica, muitas vezes, aquelas que vêm para a agricultura, que não são agricultores, e têm uma visão muito romântica da agricultura, porque acham que a agricultura que é colher maçãs num pomar com uma cestinha de vime e já está. Não é isso. A agricultura é muito mais que isso, tem que ser encarada de forma profissional, e é um trabalho ao qual nos temos que dedicar pelo menos 8 horas por dia, como fazemos com outra profissão qualquer. E investigar, e estudar, e investir, e por aí fora. A próxima questão é sobre indústria agroalimentar bio. O que se deve fazer para desenvolver em Portugal a indústria agroalimentar bio? O que se deve fazer? Sim. Primeiro é preciso que haja matérias-primas em Portugal para alimentar essa indústria, que não temos. Quer dizer, eu não tenho batatas, nem cenouras, nem alhos, nem nada de base para comercializar assim cru diretamente, quanto mais para alimentar. Imagine uma fábrica de batatas fritas bio, ou uma fábrica de bolachas. Imaginem uma fábrica de bolachas em modo bio. Tínhamos que ir comprar as farinhas ou trigo para fazer as farinhas em modo bio, tínhamos que ir comprar a Itália, provavelmente, que em Portugal temos pouquíssima produção de trigo em modo de produção biológica. Centeio ida em aspas, a cevada ida em aspas, depois açúcar não temos produção nacional, portanto tínhamos que ir comprar provavelmente ao Brasil e tínhamos que ir fazer importação, e depois tinha que nos compensar o mercado nacional da bio, tinha que compensar uma fábrica a produzir 200 toneladas de bolachas por mês, e tinham que absorver isso tudo. Eu acho que isto tudo tem que evoluir de forma natural, e o mercado português tem que acompanhar o desenvolvimento das indústrias agroalimentares. O que é que tem acontecido na Europa? Na Europa tem surgido, em França, na Alemanha, em Espanha, têm surgido várias empresas que têm se dedicado à produção agroalimentar bio, nomeadamente no setor da transformação. Estou a falar de iogurtes, estou a falar de bolachas, estou a falar de pequenos almoços, etc.
e têm-se dedicado, mas quando se dedicam não é só para o seu país, dedicam-se para a Europa toda. Por exemplo, estou-me a lembrar que eu importo alguns laticínios que vêm da Grécia, outros que vêm da Alemanha, outros que vêm de França, outros vêm de Itália, e também há em Portugal. Também produção, a nossa mimosa tem uma linha bio. Portanto, devem ter consciência, uma empresa alimentar quando se estabelece num país deve ter consciência de que o mercado de cada país é pequeno e, portanto, se quer produzir umas quantidades grandes de um único produto tem que pensar na Europa. Os nossos colegas dos outros países do centro da Europa já se dedicaram a isto há algum tempo, têm produtos já em excesso que dá para alimentar, digamos assim, a produção de bolachas e de iogurtes e etc. Tem fruta em excesso, bio, tem, sei lá, fatores de produção em excesso, e então canalizam para esse setor. Estou-me a lembrar dos espanhóis que agora têm uma gama de sumos muito interessante em modo bio. Porquê? Porque começaram a ter grandes produções de fruta em modo bio, e ao terem grandes produções de fruta vendem a melhor em fresco, e depois têm uma grande quantidade de fruta de refúgio que agora estão a usar para criar as empresas que estão a fazer de produção de sumos de fruta, bio, por exemplo. Portanto, isto é todo um caminho. Por exemplo, se calhar agora, porque como temos muitos espargos em modo de produção bio em Portugal, se calhar já compensaria fazer uma fábrica de espargos enlatados, pré-cozidos, que seria muito interessante, e que assim já se conseguiam conservar todo o ano, e eu, quando chegasse ali a dezembro, já não precisava estar a importar espargos enlatados de Espanha, já podia ter portugueses, por exemplo. Isto é um caminho que tem que se percorrer. Claro. Qual a estratégia de fertilização das suas produções? Tem pecuária própria ou adquire matéria orgânica que necessita? Qual a fórmula que usa para as adubações azotadas? Isso é tudo questões muito técnicas, vamos lá. Em termos de matéria orgânica, o que eu faço é, tenho um galinheiro com bastantes galinhas, anda na casa dos 40, 50 bicos, tenho 1 hectare, portanto, para perceberem a proporcionalidade, e com os resíduos das galinhas que eu vou tirando, vou fazendo o quê? Vou fazendo à parte uma pilha, que não é uma pilha de compostagem, é uma pilha de estrume, que vou intercalando com fenos e partes secas e regando constantemente, e todo o conjunto vai-me aumentando muito o volume de estrume. Ou seja, vou conseguindo com essa via um grande volume de estrume. Depois faço compostagem de todos os produtos e restos orgânicos da minha loja, faço bastante compostagem, tenho bastantes pilhas de compostagem, com a técnica adequada, porque a compostagem tem muito que se lhe diga, também não é pôr lá no monte e deixar apodrecer, tem muito que se lhe diga, também faço bastante compostagem. E depois, no caso da Póvoa de Lanhoso e Montalegre, tenho algum estrume de cavalo de agricultura extensiva que alguns vizinhos me vão oferecendo também para introduzir nas pilhas de compostagem e assim enriquecer as pilhas de compostagem. Essencialmente a matéria orgânica é fornecida essencialmente através das pilhas de compostagem e de algum estrume de cavalo que eu vou arranjando também de agricultura extensiva. E quase sempre de animais que estão ao ar livre, que é o que está homologado para a agricultura biológica, de resto. E a sua fertilização biológica? A fertilização azotada? Sim, a fertilização azotada, eu uso muito as sidrações, faço muito todos os invernos, o meu solo na minha quinta não está de todo labrado e exposto às intempéries, está sempre instalada, é sempre instalada ali para a altura de outubro, novembro, mas mais outubro, é sempre instalada um conjunto, ou são sempre instalados um conjunto de culturas, nomeadamente ervilhacas, termocilhas, serradelas, tremoço, que é algum trevo também, e sempre com uma gramínea, ou com azevenha, ou com centeio, que é o que normalmente eu uso, que fica instalada durante o inverno todo, vai crescendo, atinge normalmente 1 metro, 1,5 metros de altura e um grande volume de massa, que agora nesta altura do ano digamos assim, triturada e incorporada no solo, quando é instalada agora a primeira cultura de primavera-verão. E com isto nós temos uma grande quantidade de fertilização azotada adicionada ao solo. A par, lá está, da distribuição das pilhas por todo o território, das pilhas de composto pelo terreno. Ok, obrigado. Muitas das grandes explorações agrícolas biológicas certificadas praticam monoculturas, não tendo em atenção a biodiversidade e sustentabilidade da sua produção. Não estará a certificação biológica a fugir daquilo que é a essência do modo de produção biológico? Sim, sim. É uma crítica que eu faço também, muito recorrentemente. Eu evito muito comprar desse tipo de explorações, pelo menos para as minhas lojas, e eu não concordo. Eu acho que devia haver
porque há os princípios da agricultura biológica, o regulamento também é muito claro, só que há partes omissas no regulamento, naturalmente, e os princípios dizem que deve haver rotação, deve haver concessiações, não deve haver monocultura, etc. Mas depois isso para a prática às vezes não acontece assim e nós muitas vezes temos em determinadas alturas do ano, ou seja, não é o ano todo, mas em determinadas alturas do ano nós temos de facto monocultura. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, num pomar de macieiras ou num pomar de pereiras, é natural, é mais natural em termos agronómicos que haja monocultura por causa da condução da cultura, por causa da maneira de instalação da cultura, etc. Até por causa da combate a pragas e a doenças, se o pomar for todo pereiras ou todo macieiras, de facto há um melhor combate a pragas e a doenças. Agora, podem ser de variedades diferentes e ter sebes e ter todas as técnicas da agricultura biológica, enraivamento permanente, etc, etc. Portanto, há um conjunto de técnicas grandes. Portanto, estou-me a lembrar das vinhas, por exemplo, agora já há muitas vinhas em modo de produção biológica, obviamente que a vinha é uma vinha, não vamos andar a plantar tomateiros lá no meio só para ter culturas diferentes, mas nesses casos temos de ter em consideração que tem que haver separação com sebes entre parcelas, tem que haver outro conjunto de técnicas. Eu também acho que sim, acho que as entidades certificadoras deviam estar mais atentas e acho que sobretudo a monocultura em horticultura para mim é uma preocupação, até porque o produtor, se tiver só alface ou só couve ou só couve brócolis, vai ter muito mais problemas de sanitários nas suas culturas do que teria se fosse. Eu nunca mais me esqueço aqui há sensivelmente 10 anos, visitei a Biofrade, que fica na Lourinhã, e eles têm uma área de cerca de 55 hectares, que já tinham na altura de implantação de hortícolas em modo bio, e lembro-me que estava a observar aquela extensa área, e eles não tinham monocultura, eles tinham, por exemplo, 4 linhas de couve roxa, depois tinham 4 linhas, as linhas prolongavam-se por ali diante em, sei lá, quilómetros de extensão, se calhar, mas tinham 4 linhas de couve roxa, depois a seguir 4 linhas de couve coração, depois a seguir 4 linhas de abóbora, depois tinham 4 linhas de outra cultura. Lembro perfeitamente de haver essa concessiação ao longo do terreno, prolongando as linhas durante muito espaço, mas notava-se mesmo que foi o trator que passou a plantar ou a semear por ali fora, mas de facto lado a lado nós tínhamos assim uma diversidade de culturas muito interessante, e isso para mim é que é a agricultura biológica a sério, e não propriamente olhar e ver hectares e hectares e hectares de alface em modo bio. Isso para mim de facto é intensivo, isso não é nada de agricultura biológica. Mas temos todos que, lá está, no modo bio também temos todos aqui que manifestar as nossas opiniões, porque há coisas já a limar, efetivamente. Que ajuda se espera da política agrícola comum até 2027 para promover a agricultura biológica? Eu penso que vem aí um conjunto de medidas no sentido de promover a agricultura biológica, mas sobretudo a sustentabilidade do mundo agrícola de forma geral. Penso que há um conjunto de medidas que vêm aí, que já li algumas porque até esteve em consulta pública e já tivemos conhecimento de algumas medidas e acho que vem aí um quadro muito virado para a ajuda à agricultura biológica e sobretudo à agricultura mais sustentável, sem nenhuma dúvida. Aliás, todas as orientações da União Europeia e da PAC, neste caso, são nessa linha. Agora, concretizar isso aí, tínhamos aqui um debate para 3 agromeetings. Claro. Pois, eu tenho aqui uma questão que pergunta se acredita que Portugal irá atingir as metas traçadas pela Comissão Europeia para a superfície em modo de produção biológica. Eu acho que se calhar em superfície, se calhar sim, agora em produção não, porque reparem, nós se formos aos sites do Ministério da Agricultura, nós conseguimos perceber que existe uma grande área em modo de produção biológica, existe muita área em modo de produção biológica, temos cerca de, neste momento, 6.000, quase 7.000 operadores certificados no nosso país em modo bio, temos muita gente certificada em modo bio, temos muitos hectares em modo bio e até a crescer, só que depois queremos produção bio para comprar, portanto eu no meu caso não há grandes produtos à venda para eu comprar em modo de produção biológico, para eu vender nas minhas lojas, esta é que é a verdadeira questão. Porquê? Porque temos muito hectare que está associado à produção animal, que depois essa própria produção animal nem sequer entra na cadeia bio, continua a ir para a cadeia convencional, e temos, claro que ficam os consumidores convencionais a ganhar, naturalmente, mas temos muitos hectares, mesmo estou-me a lembrar de hectares e hectares no Alentejo que estão em modo bio e que depois a produção não é valorizada em modo bio. Estou-me a lembrar aqui nas terras de Bouro, o cabrito de montanha de bio, das terras de Bouro e afins,
que também é muita coisa ali em modo bio, muita área certificada, e depois são fornecidos aos restaurantes e passam ou seja, não são vendidos em modo bio. E depois temos muitas outras explorações que estão certificadas, que estão em modo bio, que até recebem subsídios da agricultura biológica, mas efetivamente a produção, quando eles telefonam, nunca têm nada para me vender. Essa é que é uma realidade. Portanto, nós área temos, e acredito que até se calhar conseguimos, em termos de área, cumprir as metas. Agora, em termos de produção, não. E satisfação do mercado, muito menos. Mas em termos de área, de facto, tem crescido, temos cada vez mais áreas, porque as ajudas estão aí, os apoios da União Europeia também estão aí, os subsídios estão aí, são atrativos, acho que sim. Do ponto de vista da sustentabilidade, penso que sim, porque depois essas quintas que estão em modo bio, estão certificadas, não estão a poluir, digamos assim, mas muitas delas estão paradas, exatamente, não estão a produzir nada, estão paradas, pura e simplesmente. Não é propriamente uma agricultura biológica, mas uma agricultura mais abandonológica. E é como dizia o engenheiro. Sim, mas apesar disso, sabe que eu acredito que o modo de produção biológica vai ter um incremento muito grande. E na dupla perspectiva, por um lado, porque tem um objetivo político na Europa, e por outro lado também em Portugal também temos uma estratégia nacional para a agricultura biológica, apesar de ser discutível se os meios colocados à disposição desta estratégia nacional são os adequados. Sim. Mas o que é certo é que o que eu tenho visto e da minha experiência é que quando se traçam objetivos políticos, pode haver aqui algum atraso de alguns anos, mas as coisas caminham para lá, não é? Portanto, eu acho que a parte importante está feita. Sim. E que se começa a perceber que há produtores bio que conseguem aliar o fazer as coisas bem feitas com uma rentabilidade económica, que começam a servir de exemplo para outros. Esta é um bocadinho a minha perspectiva, né? Ou seja, agricultores mais realistas, menos sonhadores, Sim, menos menos românticos, como eu lhes chamo. mais em linha com o mercado, e começam a ser exemplos, não é? Eu tive uma esperança agora, para ser muito sincera, tive uma esperança agora que durante a pandemia, que vi muitas pessoas interessadas em valorizar a agricultura, olharem para a agricultura com outros olhos até agora durante a pandemia, muitas pessoas a pensar, e eu pensei, bem, esta PAC agora vindo com estes apoios, tem bastantes apoios, tem claramente apoios para a agricultura biológica, e mesmo do ponto de vista político, há um grande investimento em se mudar para este modo de produção. De facto, é uma oportunidade incrível para as pessoas se virarem para aqui. Agora, precisamos de empresários agrícolas. E aí é que está a minha questão. Sim, mas... É que eu sou um bocadinho mais cética que o engenheiro. Acho que gente com vontade... Sabe que, assim, em Portugal, no nosso perfil psicocultural, nós gostamos muito de nos imitar, ou seja, quem é pioneiro, como o seu caso, está a perceber, é o mais difícil de encontrar, são os pioneiros. Depois, a seguir, imitadores há muitos, ou seja, a partir do momento que se percebe que determinada área é negócio e que se consegue mostrar, porque eu acho que o que falta aqui também falta comunicação, não é? Por exemplo, eu acho que, por exemplo, um dos grandes sucessos destes agromeetings é trazermos pessoas com experiência que estão disponíveis para comunicar a sua experiência, porque em muitos dos casos, as pessoas, quem participa muitas vezes tem-me transmitido que não fazia a ideia que estes exemplos existiam no terreno. Sim, portanto, sim. aqui joga numa informação assimétrica, não é? A partir do momento que mostram os exemplos, que estes exemplos são cada vez mais comuns e mais comunicados, as coisas avançam. Agora, há aqui um aspecto que, na minha opinião, é um bocadinho limitador, que é a questão do poder de compra do consumidor. Nós, o português médio, o que é que gosta? Gosta de ter uma boa casa em comparação com o seu nível cultural, não é? Familiar, gosta de ter um bom carro, e depois, normalmente, o que fica para trás é a comida, e como a comida é cara, muitas vezes acaba por ir ao mais baratinho, não é? Portanto, aquele segmento da população que se preocupa a sério com a qualidade da sua alimentação, que está disposto a pagar um bocadinho mais por essa qualidade, também não é muito grande, embora as coisas estão a mudar, na minha perspectiva, não é? Sim, Não é as coisas... que a distribuição organizada, não é? Já começa a ter lá umas estantes de produtos biológicos, mas ainda uma coisa muito limitada, de gamas... Muito em promoção, não sei se já reparou, estão sempre em promoção, é porque de facto... Mas também não rodam, nota-se muito... Pois, estão sempre em promoção, é o que eu estou a dizer, não rodam.
claro, muito produto com problemas de qualidade que tem a ver com estarem já lá demasiado Sim, tempo no ponto de venda. Portanto, é um trabalho que também começa a mudar um pouco, ou seja, esta mudança do consumidor, eu acho que apesar do que diz, né, da oportunidade da pandemia não ser traduzida nisso, ou seja, sobretudo na compra de produtos locais, mas eu acho que começa a mudar um pouco a percepção. Isto é, as coisas não são tão rápidas quanto queríamos, e eu também falo muito contra mim, que às vezes sou um bocadinho otimista e gostava que isto mudasse mais depressa. pois. Depois sinto-me sinto-me desiludido, mas noto que as coisas estão a mudar, não é? Porque aqui temos aqui uma questão que é em linha com isto, é o que falta para começarem a existir mais produtores biológicos? Pois, é o que eu estava a dizer ao engenheiro há bocado. Eu há 17 anos, quando abria lojas, e me pediam para ir falar a agrupamentos de produtores, ou associações de produtores, ou até câmaras municipais, o que é que fazia falta no nosso país produzir em modo bio, o que é que estava a fazer falta ao mercado. Eu dizia batatas, cebolas e cenouras, e passados 17 anos continuo a dizer a mesma coisa. E são três culturas que são até fáceis de produzir no nosso país, tecnicamente até nem são muito complicadas, e no entanto Sim, continuamos na mesma, quer dizer, mas tem que anotar, não é, que também no convencional também não somos se autossuficientes. calhar, se Repara, calhar, eu eu ainda hoje a falar com um jornalista do Expresso, lhe dizia isto, que me sinto muito desiludido, que o déficit alimentar em valor que ainda não esteja a zero, nem tenha uma data para estar a zero, quer dizer, para mim eu sinto-me completamente derrotado quando a balança das frutas e das hortícolas é negativa. Entre o que pois, produzimos e o que exportamos, entre o que o que pedimos. exportamos e importamos mais do que o que exportamos em valor. Repare, pronto, isto é um E no bocadinho caso do nosso país não seria necessário isso. Nós temos condições edafoclimáticas e de espaço para sermos mais autossuficientes, ou então para exportar uma grande parte que equivalesse à quantidade que importamos. mas depois colocamos os recursos públicos do Ministério da Agricultura em estratégias para os cereais. Na minha Pois. opinião, está nas estratégias para o modo de produção biológico, para a horticultura, para a fruticultura, para os DOPs e IGPs, para a Para a qualidade que para a depois os qualidade, para tudo. estrangeiros apreciam e os portugueses deixam de comprar localmente, não é? Claro, ou seja, nós não temos capacidade para produzir tudo, não vale a pena equivocar-nos sobre isso. Não, não, mas pelo menos aquilo que temos capacidade, acho que devíamos apostar e produzir. Era o que eu estava a dizer a propósito das batatas, das cenouras e das cebolas. Que é, pelo menos isso que é básico e temos capacidade de produção, pelo Eu, menos isso sim. eu quanto a isso, estou 100% de acordo consigo, subscrevo por baixo, devia ser um desígnio nacional produzirmos as batatas, as cebolas e as cenouras. Eu também acho que sim, mas até Enquanto agora ainda não. enquanto não conseguíssemos fazer, devíamos nos sentir envergonhados e E trabalhar. continuar a trabalhar para isso. Agora, quando me dizem, eu não vou para a agricultura porque não há recursos, porque o Estado devia ajudar mais, há tanto recurso disponível. Eu acho que, sinceramente, eu que trabalho na agricultura, mas também no comércio, não há recursos para o comércio ou para a indústria como há para a agricultura neste momento. Portanto, eu acho é que tem que ser os recursos aproveitados, os projetos bem feitos, temos sítios que fazem projetos lindamente, os projetos bem feitos, mas depois também tem que haver um grande investimento por parte dos promotores e dedicarem-se com grande profissionalismo à área agrícola e não acharem que vão ser produtores só porque vão ao domingo à tarde olhar para as macieiras. Quer dizer, assim não dá, obviamente. Portanto, tem que haver um grande investimento e tem, como dizia o engenheiro, tem que haver um encarar da agricultura de forma profissional. Também da biológica, naturalmente. E temos que, de uma vez por todas, olhar para a agricultura de uma forma profissional. Para a biológica, que é a área que estamos a falar, mas para toda a agricultura. E acho que isso é que é importante, o mais rapidamente possível, tomarmos consciência disso. Só que eu depois fico preocupada quando eu vejo os nossos cursos de agronomia com cada vez menos candidatos, quando vejo as médias cada vez mais baixas, significa que os jovens não estão a ser atraídos pelos cursos de agronomia, e claro que sem agrónomos e sem investigação e sem bom Ministério da Agricultura e sem isso tudo bom, obviamente que depois não conseguimos uma boa rede de apoio aos agricultores e conseguimos que os agricultores investam nesta área. Eu quanto a isso, tenho uma opinião diferente, não é que discordo do que disse. Sim, O que eu acho é que o momento histórico que vivemos é o momento em que se criou maior valor na agricultura. E não é sim, possível, mas e é o momento em que não temos assistência técnica por parte do Ministério da Agricultura. Portanto, eu acho que isso é uma panaceia. ou Porque seja, desinvestiu-se na parte do apoio técnico. Mas porque é assim, há organizações de produtores, há associações,
há privados a fazê-lo. Agora, a agricultura hoje é mais profissional e mais empresarial e mais sustentável, porque nós temos empresários que são mais competentes, ou seja, repare, eu conheço gente para fazer a mesma atividade agrícola, empresários que ganham muito dinheiro, empresários que ganham dinheiro a fazer a mesma atividade, outros que ganham dinheiro, outros que empatam e outros que perdem. Exatamente, tem a ver com o grau de profissionalização. Conheço alguns casos, porta com porta, limite de exploração agrícola com exploração agrícola, em que um ganha muito dinheiro e o vizinho ao lado perde dinheiro. Depende da forma profissional com que encara, claro. É o perfil do empresário, é aquele que não é capaz de fazer a operação certa na hora certa, e sobretudo na agricultura biológica. A experiência é determinante. Repare, no convencional há outros instrumentos que se podem utilizar de recursos. Na agricultura biológica, quando falhamos um ano, só nos resta voltar a tentar no ano seguinte, não é? Portanto, não é... As coisas aí são mais exigentes. Ora bem, próxima questão. Na sua perspectiva, quais os hortícolas bio que têm maior potencial de exportação? E frutas? Frutas, temos claramente os frutos vermelhos que já estão a ser exportados, inclusive é preciso que os produtores se organizem mais, mas isso é outra questão, que é organizações de produtores eficazes e que funcionem como deve ser. Depois, em termos de produção nacional para exportação, acho que tal como para o consumo nacional, também para exportação tudo é possível, depende de facto da capacidade com que tem. Evidentemente que se vão produzir 10 quilos de morango não vão conseguir exportá-lo, agora se produzirem 10 toneladas de morango certamente que têm volume suficiente para conseguir pagar um transporte e colocar isso em França ou na Alemanha ou noutro sítio qualquer, isso depende um bocadinho da escala, e claro que um produtor sozinho, biológico, ter escala para exportação é praticamente impossível. Porquê? Porque pressupõe-se que uma exploração toda tenha uma diversidade de produtos e não seja monocultura, como estivemos a falar há bocado. Portanto, o ideal aqui é que vários produtores se juntem, por exemplo, vários produtores que tenham morango se juntem para conseguirem ter a carga necessária para conseguirem exportar e terem volume. Aí entra claramente a organização de produtores, que quanto a mim, para a exportação é absolutamente fundamental. Os produtores organizarem-se e terem capacidade de exportação em conjunto, porque sozinhos, sinceramente, não vão a lado nenhum. Agora, para fornecer no mercado nacional, conseguem perfeitamente fornecer de forma mais ou menos individual. Para a exportação tem que se organizar, porque não vai um caminhão TIR só com uma paletezinha de morangos no fundo do Sr. Manuel dali do Povo do Barzinho para a Inglaterra, obviamente que esse transporte ficava muito caro, portanto tem que se organizar, claramente. Frutas como o diospiro e a romã têm forte penetração e procura nos mercados do norte do país? O diospiro, sobretudo o diospiro de roer, aquele que não é tanto o diospiro tradicional, o diospiro maçã ou o diospiro de roer está a ter uma forte procura, mas uma procura mesmo muito grande no mercado. Estão a ter uma grande procura, os miúdos as mães procuram muito para que os miúdos consumam o diospiro como se fosse uma maçã, e há uma grande aceitação do público, e acho que é um fruto que veio para ficar e pode ter muito interesse comercial, acho que sim. O diospiro maçã, sobretudo. O outro, por ser muito perecível, por não conseguir aguentar mais do que um dia, 2 dias em estante, esse é mais difícil de nós conseguirmos comercializar, e até das mães transportarem, por exemplo, uma coisa simples que é transportar para casa, é mais complicado, de facto, e tem feito com que algumas pessoas deixem de consumir esse produto ou consumam só de forma muito sazonal na época deles. Enquanto que o diospiro maçã não, está perfeitamente implementado e acho que é um fruto que veio para ficar. Havia outro engenheiro, já não me lembro qual era. Era romã. A romã também, a romã era muito interessante, acho que vale mesmo a pena investir em romã bio, até porque há um produto que é muito pedido no mercado bio, que é o sumo de romã. O sumo de romã é muito procurado no mercado bio. Neste momento nós em Portugal temos que importar o sumo de romã bio de França ou de Espanha, e com muita pena nossa, porque gostávamos de ter mais produção local, e acho que não há de ser muito difícil um produtor que produza romã em grande quantidade, estou-me a lembrar, romã mais no sul do país, que produza com grande quantidade e que consiga até ter uma pequenina transformação para sumo de romã. Acho que seria muito interessante e seria um complemento à sua estrutura. Ótimo, vamos para a última questão, portanto faltam 2 minutos para a hora do término.
Tem interesse em produtos de agricultura sintrópica e biodinâmica? Quais as razões do interesse ou desinteresse? Podem ser sintrópicos, podem ser biodinâmicos, se forem certificados em modo bio. Tenho todo o interesse. Se não forem certificados em modo bio, nem sequer posso comercializar na biobrásica. Tão simples quanto isso. Agora, gostava muito que as pessoas que produzem produtos de agricultura sintrópica e biodinâmica se certifiquem em modo bio. Acho que a biodinâmica é quase certo que estão certificados em modo bio. E sim, senhor, tenho todo o interesse. Sintrópica, alguns estão, outros não, mas têm que ser certificados em modo bio, além de sintrópica e biodinâmica, naturalmente, para eu conseguir comercializar, porque senão não consigo, porque a biobrásica comercializa exclusivamente produtos certificados em modo bio. Olha, isto tenho-lhe a dizer que neste agromeeting batemos que eu me lembro, recorde de perguntas. Recorde. Temos que fazer mais 2 ou 3. Está combinado. Isso aí está combinado. Não perde pela demora. Está aceito o desafio. Repara, que eu me lembro é o maior número de questões que são colocadas num destes agromeetings. Pronto, peço desculpa aos nossos participantes, colocaram questões, mas que não tivemos tempo para responder. Lhes responder, portanto ficará para outra oportunidade. Da minha parte, atingimos plenamente os objetivos a que nos propusemos. Ouvir a experiência da engenheira Ângela Pereira, da biobrásica, desse pioneirismo à atualidade, ou seja, de estar sozinha. Agora não, agora temos muitos colegas já, ainda bem, e continuaremos todos a fazer este trabalho. Quanto mais vierem, melhor, naturalmente. Claro. Portanto, na minha perspectiva, e acho que ninguém discorda, que conseguimos atingir os objetivos a que nos propusemos neste agromeeting, ouvir a sua experiência, os seus ensinamentos. Claro que há aqui muitas questões que são formação profissional, claro. Mas este também é o desafio, é respondermos ou não às questões colocadas pelos nossos participantes, e portanto ser este um espaço aberto de debate e de troca de experiências. E pronto, e agora gostava, pedia-lhe se quisesse fazer uma conclusão da sua parte, depois desta última mensagem, o que é que nos deixa? Eu gostaria de dizer a todos os que nos ouviram e que têm interesse na agricultura, que mantenham esse interesse, porque como sabem a agricultura é a base da vida, a base da nossa espécie sobreviver neste planeta, porque precisamos de comer, se precisamos de comer vem tudo da terra. Não tenham ilusões, portanto nós temos que produzir comida, e se temos que produzir comida, que o façamos de forma a manter ou a proteger o ambiente, porque são estes solos que vão alimentar as nossas futuras gerações e esta água que vai regar as nossas futuras culturas para alimentar as nossas futuras gerações, e simultaneamente que produzamos bem, que é para não nos envenenarmos todos os dias, e que temos que produzir comida que seja também amiga para a nossa saúde. Por isso é que eu defendo tanto a agricultura biológica, e o meu sonho é que um dia biológica e convencional sejam a mesma e seja tudo saudável, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da saúde de quem vai consumir, e que seja reconhecido o valor dos produtores e que seja pago de forma justa a produção aos agricultores. Isso é tudo que eu desejo. E haja respeito também pela comida que chega às nossas casas. Engenheira Ângela Pereira, muito obrigado pela Foi um gosto. Agradeço também ao Espaço Visual e ao engenheiro Martino. Foi um enorme gosto. Cá nos encontraremos na próxima quinta-feira. Sim, senhor. Fazemos um ano de agromeetings. Portanto, este é o 47º agromeeting, o próximo será o 48º. Muito bem. Então, parabéns por isso. Agromeetings no mês de agosto e em 2 semanas do mês de dezembro. Não sei se conseguimos ter o cartaz do próximo agromeeting. Já temos cá. Já temos, portanto, o título é Como pode o agroalimentar enfrentar o mundo e um consumo em mudança. Portanto, é o Dr. Pedro Pimentel, o diretor-geral da Centromarca, e tanto, foi também o primeiro orador dos agromeetings, portanto, repetimos com ele, fazemos um ano. E também no próximo dia 25, a Espaço Visual celebra 28 anos de existência, portanto juntamos as coisas todas, portanto um ano de agromeetings. Muito bem. Um ano de agromeetings à celebração de mais um aniversário. A todas então, parabéns. Pereira, mais uma vez, muito obrigado, muito agradecido, disponha. Muito obrigada. Muito obrigado a todos e a todas, tenham uma boa noite
e até ao próximo AgroMeeting. Muito obrigada também a todos. Obrigada.